Meu irmão copiou cada compra que eu fiz por anos. Então, eu o deixei copiar algo que acabou destruindo sua vida. Eu tive um imitador desde o dia em que nasci, meu irmão mais novo. E não digo isso no sentido normal de rivalidade entre irmãos. Quero dizer que se eu comprava um Honda, ele comprava um Lexus. Se eu economizava pra algo, ele comprava a versão premium a crédito. Se eu conseguia uma promoção, ele de alguma forma conseguia um cargo melhor em uma empresa concorrente. Começou pequeno, quase fofo, como quando eu comprei um Xbox usado no ensino médio, e Otto convenceu nossos pais de que ele precisava do PlayStation mais novo por causa de suas notas. Eu não me importei, pois só queria jogar Halo com os amigos. Mas quando chegamos aos 20 anos, a coisa ficou maliciosa. Eu comprei um relógio decente depois do meu primeiro emprego de verdade, e Otto apareceu no jantar de domingo com um Rolex, dizendo a todos: relógios são investimentos, ao contrário das escolhas de algumas pessoas. Fiquei noivo com um anel que eu podia pagar, e 2 semanas depois, Otto pediu a namorada em casamento com uma pedra 2 vezes maior, e postou fotos de comparação no Instagram com a legenda: dê um upgrade no seu amor. Quando mencionei que estava planejando uma viagem à Itália para nosso aniversário, Otto levou sua namorada para lá na semana anterior, e comentou em todas as minhas postagens com: posso recomendar lugares melhores que descobrimos. Então, uma noite, minha mãe me chamou de lado depois do jantar. Você precisa parar de ostentar suas compras. O Otto estourou 3 cartões de crédito tentando te acompanhar, e tivemos que refinanciar a casa. Essa competição que você começou está o arruinando. Eu nunca tinha começado nada. 2 meses depois, eu estava finalizando os planos do meu casamento com minha noiva, Julie, e reservamos uma pequena cerimônia em nosso resort favorito para março, e eu passei semanas escrevendo votos pessoais. Em um dia específico, no final de fevereiro, Otto anunciou que iria se casar no fim de semana seguinte com sua namorada. Mas ele não apenas se casou às pressas. Ele reservou o nosso resort, contratou o nosso fotógrafo e até ligou para a nossa florista, alegando que houve uma confusão com os casamentos dos irmãos. Ele literalmente teve o nosso casamento antes de nós, mas a pior parte veio quando vi o vídeo da cerimônia dele online e ele estava lendo meus votos, palavra por palavra, os mesmos que eu passei semanas escrevendo e cujo rascunho deixei na casa de meus pais. Julie viu aquelas palavras saindo da boca de Otto e desabou. Ela chorou por horas, repetindo: eram para ser meus, nossos. Ele simplesmente roubou seus votos como se não significassem nada. Adiamos nosso casamento por tempo indeterminado. Foi quando decidi dar a Otto exatamente o que ele queria. Uma competição que ele não poderia vencer. Encontrei a armadilha perfeita, uma bela casa colonial por fora, mas um pesadelo por dentro. O laudo de vistoria de um amigo corretor de imóveis mostrava rachaduras na fundação, mofo preto, porão inundado e danos por cupins que custariam uma fortuna para consertar. Comecei a falar sobre a casa em todos os jantares de família, chamando-a de um prêmio que eu desejava desesperadamente. Mostrei a minha mãe uma papelada de hipoteca falsa por um valor maior do que poderíamos pagar e agi como se estivesse obcecado por aquela casa em particular, garantindo que Otto me ouvisse todas as vezes. E depois de 3 semanas criando suspense, anunciei que havia desistido porque não conseguia economizar dinheiro suficiente. Eu até parecia arrasado. Aquela casa era nosso sonho. Espero que ninguém mais a compre para que eu possa recuperá-la no futuro. Eu sabia que Otto não resistiria. E com certeza, ele começou a procurá-la imediatamente. Ele a encontrou no mercado na mesma hora, e os vendedores a tinham preparado brilhantemente com tinta fresca, escondendo manchas de água e móveis cobrindo pisos danificados. Otto nem mesmo a visitou direito, e já fez uma oferta na primeira visita. Ele até abriu mão da vistoria para vencer as propostas concorrentes imaginárias que eu vivia mencionando. Uma semana depois, quando me encontrou, ele não conseguia parar de sorrir. Lembra daquela casa que você não podia pagar? Acabei de fechar negócio, parece que era para ser minha e não sua. Você provavelmente deveria procurar algo mais barato. Eu não disse nada, sabendo muito bem do desastre que estava por vir. No primeiro mês, o porão dele inundou durante uma chuva fraca, e Otto me ligou em pânico à meia-noite, mas deixei cair na caixa postal. Então, as rachaduras da fundação se espalharam pelas paredes, e ele percebeu que precisava de reparos urgentes. Caso contrário, a casa desabaria. Mas esses reparos custavam dinheiro. Dinheiro que ele não tinha depois de comprar uma casa com tanta pressa. Então, Otto apareceu no meu apartamento sem ser convidado, com uma aparência acabada. Suas roupas estavam amassadas, e ele tinha olheiras escuras. Ele me encarou por um longo momento antes de falar. Você sabia sobre aquela casa. Você fez isso de propósito. Eu apenas dei de ombros e disse que nunca tinha sequer entrado para vê-la. E além disso, ele tinha comprado a casa por conta própria. Ele não podia provar nada. Nossos pais já haviam lhe dado suas economias para a entrada, e ele ficou sem dinheiro. 6 meses depois, Otto estava no meio de um divórcio, e morando no porão de nossos pais. Ele disse a todos que eu o havia armado, mas ele soava mais como um disco arranhado do que como uma vítima de verdade.